Fala pessoal, sejam bem-vindos e hoje a gente vai aprender a instalar um Linux nesse carinha aqui, ó. É uma Raspberry Pi 5, lançamento, né? Quad-core, agora com 8 GB de RAM. Então, se tu não é inscrito, te inscreve aí, ativa o sininho para pegar sempre o conteúdo novinho, beleza? Então é o seguinte, vamos direto. Primeiro de tudo, esse conteúdo, o PDF completo, vai estar disponível para vocês no link aí embaixo. Só se cadastrar lá, recebe na hora no e-mail de presente para vocês. Então, assiste até o final aí, pega toda a barbada, que depois é só reproduzir de forma bem tranquila, beleza? Então é o seguinte, vamos falar hoje da instalação do Linux e do Unbound, que é um sistema de DNS, né? Muito utilizado aí por empresas e principalmente provedores aí na nova Raspberry Pi 5, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Elisandro Pacheco e eu sou consultor para provedores há mais de 20 anos. Sou também autor do livro de Docker para provedores e fundador da Network Education, uma escola especializada em treinamentos de redes. A Raspberry se intitula como um supercomputador, né, um grande computador que cabe na tua mão, né? E literalmente, né? Ela cabe mesmo, né? Já já eu vou abrir ela com vocês aqui. Ela é um hardware avançado, né? E hoje em dia, felizmente, a gente pode dizer isso. Tem um poder de processamento relativamente grande, né, para o tamanho dela, principalmente, um quad-core, né? E agora a gente tem aí memória de 8 GB nesse modelo que eu tenho na mão aqui, por exemplo, e pode ser usado para os mais diversos fins, né? E quando eu digo isso, serve para diversos fins mesmo, né? Então eu posso usar ela como um controlador de IoT da minha residência, posso usar ela com um Smoke Ping, posso usar ela como sensor dos ABICs, posso usar ela com Docker, posso usar ela com uma porrada de coisa, posso usar ela como gateway de internet, enfim, como hotspot, como eu quiser. E nos provedores a gente utiliza muito ela como nodes adicionais do DNS, principalmente quando a gente tem ambiente Ncast, porque ela tem um consumo de memória bastante baixo, um poder de processamento alto, é um hardware pequeno, cabe em qualquer lugar e existe uma discussão de se é bom, se não é, se é profissional ou não é. A gente tem, tá? Em cima de Raspberry da 4, mais de 2.000 assinantes rodando em cima tranquilamente há mais de ano. Então, se deve ou não deve, é claro que tem muito ponto de atenção, se deve saber o que está fazendo, principalmente no arquivo de configuração, mas é um ótimo hardware, eu garanto para vocês, tá? Então, basicamente tudo, ou quase tudo, né, que tu faz com um servidor Linux, seja ele virtualizado, bare metal ou qualquer outra coisa, é possível fazer utilizando aí uma Raspberry Pi. Tem o site oficial deles aí também, raspberrypi.com, para quem quiser conhecer mais lá. Inclusive, eu até posso abrir ele aqui e aí de cara a gente já vê, né, Raspberry Pi 5, mas tem algumas coisas legais aqui no hardware que eles garantem, né, que ela é no mínimo 2 ou 3 vezes mais rápida que as gerações anteriores. Isso é bastante coisa. Um outro detalhe importante é esse acessório dela que nos permite que a gente coloque um slot onde a gente pode instalar disco NVMe, que em geral é um problema que a gente tinha por conta da velocidade de gravação dos cartões, né? E o que a gente vai fazer? Vamos começar instalando no nosso cartãozinho de memória. Eu já tenho um aqui na minha mão, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. É um de 128 GB, vou botar ele num adaptadorzinho, espetar na máquina e a gente gerar a mídia, né? É bem fácil de fazer, tá? E claro que além do instalador oficial deles, vocês podem fazer com qualquer instalador. Ah, eu quero pegar um Debian direto no site, desde que pegue para a plataforma adequada, certo? Então eu vou espetar aqui no Note e lá no site deles, na aba Software, vocês já têm esse Raspberry Pi Installer, né? A gente faz o download deles, eu vou fazer aqui para o Mac, se vocês for o Windows, baixem no Windows. E assim que a gente fizer o download e a instalação, a gente pode então começar a rodar. Vai estar tudo no slide detalhado, tá? Mas basicamente o que a gente vai fazer é selecionar o tipo de dispositivo, qual é o sistema operacional que a gente quer, o Ubuntu Server, né? Eu sempre falo que é uma distribuição que eu gosto bastante, inclusive ela é minha escolha antes ainda do Debian, apesar de ser baseado em Debian também, né? E o Storage e vamos avançar, né? Então é o seguinte, fiz o download ali, vou pegar ele aqui, no Mac é só clicar e arrastar, ele vai pedir para mim sobrescrever, porque eu já tenho ele instalado, né? Então tá escrevendo no disco aí, terminando de escrever eu posso chamar ele, abrir ele diretamente e então, mesma coisa. Vou lá, seleciono o device, no meu caso aqui vai ser uma Raspberry Pi 5,
o sistema operacional, que aqui, né, eles têm uma versão do Debian específica e otimizada, né? Só que ela tem desktop junto e tal. Tem outras versões aqui que tem uma Lite, mas eu particularmente não utilizo elas. Geralmente eu utilizo o próprio Debian, né? Ou no caso agora, quando a gente vem aqui em outros, né, a gente tem o Ubuntu diretamente aqui. Eu posso então entrar nele e selecionar a versão server. Então tenho as 3 versões aqui, ó, a desktop, a server e a core, né? Se tu quiser desktop, for usar como desktop, ok. Se for para qualquer serviço de rede apenas, versão server, e aí basta então eu selecionar o meu storage, tá aqui meu cartão, clicar em next, e aqui vem um detalhe importante que também vai estar no slide para vocês lá, tá? Que é o seguinte, algumas configurações vocês já podem personalizar aqui antes mesmo de gravar ele no cartão, né? Basta vocês aí no Edit e essas informações são ali na aba General, né? O hostname, username e senha, por exemplo, vocês já podem. Se precisar configurar alguma coisa via wireless, né? Que no caso de ser um servidor, a gente recomenda sempre que seja cabeado e não por um sistema Wi-Fi. E também time zone, essas coisas que depois manualmente é um pouquinho mais chato de configurar. Nada difícil, só é um pouquinho mais chato mesmo. Outra opção é na aba Service, que vocês já podem habilitar por padrão SSH. Então isso facilita bastante, porque não precisa também, depois da instalação, tá indo lá instalar. Basta aí vocês habilitar o SSH, dizer que quer autenticação por usuário e senha, e aí vocês vão conseguir logar com esses usuários e senha que vocês colocaram anteriormente aqui na tela anterior, beleza? E aí depois ele vai te perguntar se tu quer aplicar essas customizações, vai responder que yes e yes novamente para gravar no cartão. Depois que ele terminar, ele vai te dar uma mensagem aí dizendo para te remover o cartão então. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou dizer aqui um Edit Settings, vou colocar aqui um bound 02, usuário Elisandro Pacheco, sim, eu vou colocar Pacheco mesmo, não vou colocar configuração de wireless porque eu vou utilizar por cabo de rede. Aqui vou deixar o teclado como em inglês mesmo e time zone América São Paulo. Vou habilitar o SSH, ele vem desabilitado, né? Usar autenticação por password e yes. Ele me dá um aviso dizendo que o meu cartão vai ser formatado e yes também. E aí agora é só aguardar, tá? Ele no Mac aqui me pediu uma permissão apenas para ele poder escrever no disco, né? E aí, ok, ele já começa a gravação. Enquanto ele faz isso, eu vou abrir ele com vocês aqui. Então tem um botãozinho aqui, né? Uma escrita dizendo, ó, abra aqui. E quando a gente abre ele, já vem a plaquinha dentro da caixa. Então a gente pegando ela, dá para ver, vem com 4 portas, né? USB, uma LAN, né? Uma Ethernet. E a gente tem na lateral aqui, ó, 2 micro HDMI e uma USB-C, que é o que a gente vai utilizar para alimentação dela. Eu comprei essas placas aqui, estou aproveitando elas para fazer o tutorial, mas eu comprei elas para ligar as novas TVs. Como cada uma tem 2 saídas micro HDMI, eu comprei esses adaptadores aqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo certinho para vocês aí. E aí, cada um deles a gente liga, né, na saída micro HDMI e a gente tem HDMI normal para ligar numa TV ou num monitor, onde vocês quiserem. Então, bem barbada, suporta os dois, alimentação na USB-C, cabinho de rede simples, tem os cases, né? O cartãozinho a gente vai botar na parte de baixo, né? Nessa parte aqui, depois que ele terminar a instalação ali, é só a gente colocar ele aqui, certo? Então tá aí a plaquinha, bem bacana, acabamento show de bola. Lembrando que nas primeiras versões, essa placa Ethernet ela era, na verdade, conectada numa porta USB. Então a gente tinha um desempenho de 300, 400 mega, né? Hoje em dia não, hoje em dia ela dá full giga aqui, tá? Então dá 4 para cima aí, prefiram. E essa aqui promete de 2 a 3 vezes mais performance do que as anteriores, certo? Então ele já terminou aqui, diz que tá tudo ok. E o que que eu vou fazer? Vou clicar em continue, vou pegar o meu cartãozinho aqui, gravado, e vou colocar nela, aqui na parte de baixo. Parte de baixo, simplesmente encaixar ele e tá tudo certo. Fica ali. É bom vocês ter um casezinho, né, para proteger. Tem uns cases que vem com cooler e tudo mais, mas basicamente é isso. E aí agora
eu vou ligar ela na fonte ali, ligar o cabo de rede e ela já vai inicializar. Um detalhe só, tá, é que por padrão ela já vem com o DHCP habilitado e como a gente conectou no cabo, então o que a gente vai precisar agora é só entrar no nosso roteador e verificar qual é o IP que ela pegou na porta 22, como a gente instalou o SSH já lá nas pré-configurações, né? Já vai vir habilitado, então consigo dar SSH nela e tudo certo. Para virar root, então, sudo su traço, vou conseguir acessar ela. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui no meu dispositivo, ó, eu tinha colocado o nome como Unbound 02, ela deve subir já, assim que ela pegar o DHCP, como eu setei o hostname lá também na hora do preset da configuração, já vai ficar fácil de identificar aqui qual é o IP que ele pegou no meu DHCP. Então foi só esperar uns minutinhos, já apareceu aqui, é o final 139, 164.164.139, eu já sei que é o IP dela. E como eu instalei o SSH anteriormente, agora eu posso simplesmente conectar lá, vou colocar no "-l", né? E aí pode ser com o put, qualquer cliente de vocês. No meu caso aqui, Elisandro Pacheco, e o IP 164.164.139, já vou cair direto dentro dela. Digitar minha senha aqui, e prontinho, tô ali, dá para ver que ele respeitou, né, Unbound 02, o usuário, e a primeira coisa que a gente faz quando entra num dispositivo Linux, eu poderia dar todos os comandos como sudo, né, mas eu prefiro dar o sudo su traço para mim virar root, digito minha própria senha, e aí se eu der o comando ID, agora eu vou ver que eu sou o root, aí eu não preciso ficar colocando o sudo na frente dos comandos. Então eu vou dar um apt update para atualizar os repositórios, vejam que ela já está conectada, né, à internet, pegou o IP do meu DHCP aqui. Concluído, então, ele me diz que eu tenho 94 pacotes, né, podem ser atualizados, e eu já vou dar um apt upgrade agora, né, para que ele faça de fato a atualização. Posso passar o "-y" no comando para ele não me solicitar a confirmação. Se eu não passar, basta eu dar yes e ele me diz que depois dessa operação, 129 MB de disco serão usados adicionalmente. Então, o processo pode demorar um pouquinho aí, mas assim que ele terminar, a gente continua. Enquanto ele termina, então, vamos adiante aqui com mais um pouquinho de explicação para você. Então, a gente já logou, já viramos root e a gente já também executou o apt-get update e o apt-get upgrade para que ele faça a atualização do sistema. Também vai estar no slide aí tudo certinho. Depois que ele terminar, a gente vai só executar o comando reboot e aí ela está pronta para o uso. E aí, então, a gente vai começar a instalação do Unbound, que é o título desse vídeo. O Unbound, como eu falei anteriormente, ele provavelmente é o servidor DNS recursivo mais utilizado pelos provedores de acesso, ao menos aqui no Brasil, né? E na Raspberry Pi 5, diferente do que em outras versões dela, a instalação e manutenção desse sistema é tão simples quanto em qualquer outro Linux, seja instalado numa VM, instalado numa máquina ou como for. Então a gente pode fazer a instalação do Unbound simplesmente pelo apt mesmo, apt install "-y unbound", se vocês não quiserem confirmação, e pronto, ele já vem funcionando. O comando dig, né, é um comandinho que a gente usa para testar o servidor DNS. Então tem o dig aí, network.education, que é o domínio que a gente vai testar, espaço @127.0.0.1, para ele forçar, né, ele utilizar o servidor local como resolver. E o resultado que vocês vão ter é exatamente esse aqui. O mais importante para nós nesse momento é o status como no error e o query time aqui que está em 23 milissegundos, porque essa aqui foi a primeira requisição. A próxima requisição, ela já vai dar 0 milissegundos aqui localmente, porque vai estar em cache, né? Então essa instalação padrão, ela já vem com consulta a root servers e também com cache habilitado. No erro significa, obviamente, que não teve nenhum erro e que nosso servidor está funcionando. Tá? O único ponto de atenção que vocês têm que ter é que a Raspberry, apesar de ela ser um hardware estável e ser ótimo, eu particularmente gosto muito de utilizar ela em ambientes que a gente utiliza Anycast, né? Onde a gente tem múltiplos nodes respondendo no mesmo endereçamento. Além disso, ela tem um consumo de energia extremamente baixo, né? Então, se é um POP remoto ou etc, qualquer bateriazinha segura ela ali por hora. Porém, é importante eu lembrar vocês que esse tutorial é uma demonstração da instalação do Linux na Raspberry
Raspberry, da instalação do sistema e que ele sai funcionando, mas não é o suficiente para vocês colocar num ambiente de produção em cima de um provedor. Por quê? Porque em 80% dos casos que a gente pega servidores DNS com problema, do tipo, funciona alguns dias, aí eu tenho que dar reboot. Começa a consumir memória demais, e aí trava o dispositivo. Tudo isso significa que ela foi mal configurada, tá? Então, principalmente quando tu trabalha com hardware onde tu não tem memória em abundância, apesar de aqui a gente ter 8 GB e é muito mais que o suficiente para rodar aí com 4, 5, 10 mil assinantes num DNS desse, é importante em todo o sistema Linux e não só para o serviço de DNS que se faça um controle de memória, para que ele não, com o passar do tempo, não estoure essa memória, porque quando o Linux tem, né, sua memória lá no limite de utilização, ele começa a matar processos aleatoriamente, pode matar o teu próprio DNS aí, né? Ele faz isso para que a máquina não trave. Então, onde vocês podem buscar essa informação? Na documentação oficial, que também está aí o link, lá tem detalhado item por item do arquivo de configuração. É claro que existe, né, um caminho, que é o nosso treinamento de DNS recursivo para provedores, onde a gente explica tudo. A gente se aprofunda bem mais no Linux, a gente se aprofunda na estrutura de sistema Linux, de proteção, de firewall e detalhamos todos os itens um a um da configuração, que é importante para vocês rodar aí no provedor de vocês. Agora, se é uma empresa ali, vou botar no cliente corporativo e tal, 2 ou 3 parâmetrozinhos ali já são suficientes, por mais que ele já venha funcionando perfeitamente. Vamos voltar lá para o nosso shell e assim que ele terminar, a gente continua. Finalizando então nossa atualização, a gente pode partir para executar o nosso reboot e posteriormente instalar o Unbound e testar, ver se tudo vai funcionar de acordo com o que a gente espera. Então estamos aí 99%, a instalação demorou um pouquinho em função da conectividade, né, com o repositório, mas é uma atualização um pouco maior apenas na primeira vez que a gente faz, depois as próximas é mais tranquilo. Tudo pronto, então agora é a hora do nosso reboot. Então, comando reboot, e como eu já sei o IP dele, eu vou ficar pingando ele aqui até ele retornar. Demorou aí, então, apenas alguns segundos. Vamos ver se o serviço SSH já subiu. Vou tentar o SSH nele de novo, aparentemente sim. E beleza, estamos dentro dele de novo. Então, vou virar root mais uma vez aqui, digitar minha senha. Então, posso ver agora com HTOP. Tem aí meus 4 núcleos, os 8 GB de RAM, tudo funcionando certinho, né? Posso ver aqui memória livre, tudo certo. apt-y install unbound. Não vai me perguntar nada, simplesmente vai fazer a instalação do Unbound, simples e rápido assim. Direto ao ponto, sem frescura, tá? Então agora com o comando dig, eu já posso executar aqui network.education@127001 para forçar ele a usar o local. Primeiro ele demorou no error, tudo certo, e demorou 639 milissegundos, né? Se eu executar uma segunda vez, vai para 0 milissegundo, o que me indica que meu cache já está funcionando perfeitamente. Quando você tiver problema com DNS, vocês podem utilizar no dig o mais trace, que o mais trace é como se fosse o trace route da requisição DNS. Com ela a gente consegue, por exemplo, ver que ele foi nos root servers, né? Consegue ver qual deles que respondeu, para quem que foi encaminhado, depois para os DNS autoritativos propriamente dito, e aí tendo a resposta diretamente do nosso servidor, né? Então a gente consegue fazer aí todo o trace route, nesse caso aqui veio do J, né? Do root server J. Depois a gente teve uma resposta desse DNS aqui e depois desse e chegamos nessa resposta aqui, certo? Então, olhando o arquivo de configuração, apenas tem um include de tudo que for .conf dentro da pasta unbound.conf.d, obviamente lá dentro do etc unbound, né? Então, basicamente ele está com todos os valores default e vocês podem utilizar ele para os mais diversos fins, sempre, claro, tomando cuidado com os limites de memória e tudo mais, certo? É importante aqui a gente ter, né, alguns detalhes, como eu já falei, tem outra aqui na minha mão, além dessa que a gente está trabalhando. A gente tem uma porta Gigabit Ethernet, duas USB 2.0, duas USB 3.0, duas micro HDMI, mais uma porta
USB-C que a gente usa para alimentação e a gente também tem um slot para aquele expansor que é um PCI Express, né? O wireless dela é AC, né? Então é um hardware aí quad-core com 8 GB de RAM, tá no top 3 aí dos meus preferidos. Se vocês curtiram aí direto o objetivo, sem enrolação, curte aí, te inscreve no canal, porque sempre que der eu vou estar trazendo conteúdo novo para vocês, combinado? Vai ficar aí registrado, tá aí meu Insta, o canal no YouTube, também meu WhatsApp. E se vocês quiserem receber esse PDF aí, aqui no primeiro comentário ou na descrição do vídeo vai ter o link para vocês, bota lá teu nomezinho, teu e-mail, recebe na hora o PDF completo, combinado? Conteúdo aí de alta qualidade para vocês, manter guardado, o dia que vocês precisar ou tiver alguma dúvida, é só consultar e meter ficha. Então, forte abraço e até a próxima!